pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim! O nosso vídeo hoje é de leituras do mês de fevereiro, que foi um mês bem curtinho, mas eu consegui ler bastante coisa. Então, se você quer saber tudo que eu li e as notas que eu dei, já se inscreve aí no canal, já deixa o like no vídeo, ativa notificações. Se quiser comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa, o meu link da Amazon vai estar aqui abaixo, tá bom? Vou ficar muito agradecida se vocês fizerem esse favorzinho, tá? Me sigam lá no Instagram também, pra quem não segue. Vamos começar. Temos 14 leituras pra falar, tá? Temos um favorito. Ah, que maravilha! Eu fico tão feliz quando eu leio um favorito, 5 estrelas, favorito no mês. Ai, me anima, tá? Vamos começar. Então, pra esse eu dei a nota 3,5, que foi o Força da Natureza, que é da Jenny Harper, aquela autora de A Seca, que eu já li um livro e adorei. Esse aqui ficou um degrauzinho abaixo, eu acho, tá? Ele não é tão bom quanto o outro livro. Aqui é uma expedição, numa trilha, numa floresta, ali num lugar todo equipado, porque é uma coisa meio... que acontece sempre, né? Então, eles já estão estruturados e aqui é um grupo empresarial que vai fazer essa trilha. Tem um grupo de mulheres, um grupo de homens. E aí, eles vão passar 3 dias ali. Só que eles têm algumas desavenças entre eles, né? Principalmente as mulheres. Aqui não foca nos homens, tá? E eram 5 mulheres, se não me engano. E aí, quando elas voltam apenas 4. A Alice desapareceu. E agora, o detetive Aaron, é Aaron, né? Aaron Falk precisa ajudar a descobrir o que aconteceu. Se ela tá viva, se ela tá perdida, o que aconteceu com ela, quem foi que fez alguma coisa pra ela, se de fato aconteceu isso, né? E por que ele está nessa investigação, sendo que ele é um agente federal? Porque a Alice estava reunindo provas de que o chefe dela é uma pessoa que faz coisas muito ilegais. Então, ela estava muito envolvida nisso. Por isso que ele foi chamado e está ajudando a solucionar este caso, tá? O final não foi tão surpreendente, mas eu gostei de ter lido, assim, thrillers, a não ser que sejam muito ruins, geralmente são leituras boas pra mim, porque são rápidos, você devora, você não consegue parar de ler, então é isso que eu gosto nos thrillers e eu sempre tô recomendando. Então esse aqui eu recomendo, tá? Apesar de não ser tão surpreendente assim, mas é bem legal. Aí eu li mais um thriller, pra isso eu dei nota 4, tá? Que esse foi o Até o Fim do Harlan Coben. Eu ainda estava lá na praia, essas primeiras leituras foram lá na praia no começo do mês. E Até o Fim é aquela típica história do passado, que aconteceu um crime, alguma coisa, e aí no futuro, no presente, né, no presente a gente tem que ver as consequências daqueles atos daquele grupo de pessoas jovens, enfim. Aqui é um policial e ele... bem loucão, assim, sarcástico, eu adorei ele, o personagem, muito legal. E a namorada dele da época sumiu, o irmão dele foi morto naquela época e ele quer muito encontrar ela, porque ele acha que ela sabe o que aconteceu de fato. Eles foram atropelados por um trem, a namorada e o irmão. Mas ele acha que tem muita coisa aí, e realmente tem muita coisa aí. E agora ele acaba encontrando ela e ela fica fugindo dele e ele quer saber o que tá acontecendo. Então, assim, bem legal, bem legal. Recomendo pra vocês. Acho que tá no meu top 5 do Harlan Coben, tá? Pra não me estender muito no vídeo, tá? Eu não sei se vocês preferem vídeos mais longos ou vídeos mais curtos. Comentem aí pra eu saber, né? Que aí eu dou uma apressadinha, ou então eu fico aqui descrevendo os livros, vocês é que mandam. O próximo livro eu dei nota 4 também li lá. Então, assim, eu geralmente não saio de casa, né? Eu tô sempre em casa porque eu trabalho de home office. Quando eu saio, quando viajo, os livros que eu leio me marcam de uma forma diferente. Porque aí... eu consigo ter uma memória de quando eu estava lendo no lugar que eu estava lendo. Por exemplo, esses livros aqui eu li lá na praia, na casa, né? Deitadinha na rede, então eu tenho essa memória de eu lá, deitadinha, lendo os livros, entendeu? Então tem uma coisinha a mais, que eu sempre vou lembrar os livros. Eu lembro de quase todos os livros que eu li lá, já faz uns 3 ou 4 anos que a gente vai todo ano, né? Então eu acho bem legal isso. Então foi O Segredo do Oceano. Esse aqui é uma fantasia que saiu pela Alt. A Alt quase não publica fantasia, eles só publicam livros jovens, mas publicaram essa, que tem uma mitologia africana muito legal, que fala sobre Iemanjá e os orixás, sabe? Eu fechei esse livro e fiquei com vontade de pesquisar mais sobre essas entidades, como funciona, se tudo que tá aqui nesse livro é real, ou se ela inventou alguma coisa. Tem aqui um grupo de sereias, que são as Mamivatas, se não me engano, e elas recolhem as almas de quem cai no mar.
E aí elas levam pra Iemanjá e ok, é o serviço delas. Só que cai um menino aqui e ela não faz isso, ela salva ele, porque ele ainda tá vivo. E aí vai ter consequências, vai ser quebrado um acordo que tinha ali. Então ela vai ter que ir atrás de resolver outros problemas, encontrar uns anéis, assim, é uma jornada, sabe? Eu achei que ia ficar só no mar, mas não, eles ficam andando por terra. Porque ela cria pernas também, né? E ela tem muitas lembranças da vida passada dela, só que era pra ter apagado. Cada vez que ela tá na forma humana, ela acaba lembrando de alguma coisa. Então ela vai fazendo essa jornada, eles não se gostam muito no começo, né? Depois eles começam a se apegar, ficar amigos e tal. Ela conhece outros personagens que estão presentes na vida dele, e aí eles vão numa jornada, eles precisam voltar para outro lugar, enfrentar alguns perigos, conhecem alguns seres diferentes. Bem legal, gente. Recomendo para vocês uma fantasia aí não muito complicada para quem tá começando ou para quem lê pouco, mas mesmo assim muito legal e cheio de representatividade. O próximo livro eu dei 4, esse livro me tomou a semana inteira, tá? Eu fiquei uma semana lendo esse livro. Então, imagina-se que ele tem 970 páginas, então eu não teria lido 14 livros se eu não tivesse lido ele, eu teria lido 16, enfim, por aí, que é o Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Sei que o autor tem polêmica, sei, mas não vou falar, até porque eu não fui a fundo, eu não sei exatamente o que ele fez, o que ele faz. Sei que ele fala bobeira, então, né, tudo bem. Mas vamos se concentrar na obra, né? Império do Vampiro é aquela história que senta duas pessoas e um começa a falar do passado. Tipo o Nome do Vento, né? Que o Kvolt vai contando a história dele. Cada dia é uma história, um período da vida dele que ele tá contando pro cronista. Aqui a gente também tem um cronista que é um vampiro. E o nosso protagonista, ele é um mestiço, na verdade. E ele faz parte de uma... Como que chama? Ah, não é associação, é um negócio lá que combatem os vampiros. Então, eles não se dão bem, tá? E aqui ele acabou sendo preso, depois de muita coisa que ele fez, se safou de tudo, e ele acabou sendo preso, e agora ele tá contando a história dele, porque exigem que ele conte a história dele. Então, a gente vai conhecer a história dele, através dele mesmo, contando e narrando pra esse vampiro, desde quando ele começou, quando ele descobriu que ele era, paixões proibidas, muitas lutas e tal. É um livro bom, é um livro legal, mas não ganha de Nevernight. Nevernight é muito melhor, eu acho, pelo menos, né? Comparando, assim, duas fantasias bem épicas, assim, do autor. E o que me incomoda um pouco nesse livro? Ele ficou muito linear em algumas partes, não teve grandes altos e baixos, e aí depois ele deu uma baixada. Aí depois, no final, ele deu uma levantada, foi mais ou menos isso. Mas eu não consigo gostar muito do protagonista. A gente sabe que ele sofreu e que ele tem motivos pra tá agindo do jeito que ele age, mas ele é meio, sabe, muito cheio de si, aquela coisa assim que não dá pra aguentar muito. No final, aí ele começa a mudar um pouco e aí a gente começa a gostar mais dele. Outra coisa que me incomoda nesse livro é que a gente não consegue temer pelo personagem, já que sabemos que ele está ali vivo, intacto, sem nenhum machucado de tudo que ele passou, de todas as batalhas que ele viveu, sabe? Então isso aí me incomoda um pouco em histórias assim que alternam passado e presente, não só em fantasia, em outros livros também. Eu vou mostrar um outro livro pra vocês que vai e vem também e que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim, é um livro bom, vale pagar o dinheiro. Vale 100 reais? Não sei se vale 100 reais, tá? Eu recebi da editora, mas eu acho que dá pra esperar, assim, não é um livro que você precise ler agora, imediatamente, dá pra esperar baixar e ficar um valorzinho mais, né, pra poder comprar, tá? Mas tá lido, eu fiquei com a maior satisfação quando eu terminei de ler, porque assim, né, um calhamaço, então eu pensei, meu Deus, eu sou capaz de ler este livro. E li este livro, tá? Nossa, eu acabei com o meu estoque de thriller esse mês, gente. Eu tenho uns 4 não lidos e só estou desesperada, porque eu adoro intercalar fantasia, thriller, fantasia, romance. E eu tô acabando com meus livros, só tem fantasia agora. Eu vou ter que intercalar fantasia com fantasia, não vai dar certo. Enfim, o próximo livro é O Bem Atrás de Você, que é da Lisa Gardner. Eu li um outro livro dela, que foi A Garota Desaparecida, acho que faz uns 2 anos, e eu amei, achei sensacional, bem pesadinho. E esse aqui é bem legal também. Começa com 2 irmãos, são muito novos, e o pai é abusivo, pega uma faca, tenta matar a mãe e vai pra cima deles, e aí o filho acaba matando o pai com um taco de beisebol, tá? E aí ele acaba machucando o braço da irmã.
Então eles são levados para lares adotivos, são separados, enfim, aí o tempo passa e agora aconteceu um crime e esse menino tá envolvido. Só que não é bem assim, sabe? Tentando descobrir junto com eles ali o que está acontecendo, a relação dele com essas pessoas que acabaram mortas, se foi realmente ele que matou ou não. Enfim, é um livro bem legal e até quase chorei. Tem um pouquinho de drama nele, tá? E o livro da Tag de fevereiro, que é Verônica e os Pinguins. É um livro muito fofo, é de uma senhora de 85 anos, que ela tá sozinha no mundo, já viveu muita coisa. Esse aqui também volta pro passado, um pouco, se não me engano. Acho que sim, não lembro agora se é esse que volta ou é outro ali que volta, enfim. Acho que tem uma parte sim que volta. E ela acaba invocando com um programa de pinguins, ela é muito rica, tem uma fortuna, não tem muito pra quem deixar. E aí ela resolve que ela quer ajudar esse projeto de pinguins na Antártida. E ela quer ir pra lá, só que ela tem 85 anos, tá? E ela acaba contratando uma agência também pra descobrir se realmente ela não tem nenhum parente perdido. E ela acaba encontrando um neto, porque foi de um filho que ela acabou dando pra adoção. E aí apareceu esse neto agora, e eles não se dão muito bem logo no começo, mas depois a relação vai melhorando e ela acaba indo pra esse lugar. Lá, ela encontra pessoas muito legais, encontra um pinguinzinho muito fofinho e tem bastante informação de pinguins aqui, mas não é uma coisa chata, é uma coisa informativa, mas bem interessante de acompanhar. E me emocionou também no final, essa relação dos dois. Eu adoro dramas familiares, onde pai e mãe são pai e filho, filha e pai, sabe, né? Entendeu? Qualquer um é brigado ali ou não se conhece direito e acaba se conhecendo. Adoro, 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 adoro. Então fica a recomendação pra vocês. Vai sair pela editora Gutenberg, tá? Não sei a data. Aí eu li umas hype aí. Li umas hype, tá? Nota. Esse aqui eu já falei que dei 4, né? Aí eu dei nota 4,5 para Tudo é Rio. Não consegui dar 5, não senti no meu coração que é 5, por mais que o livro possa merecer 5. Pra dar notas eu sou muito assim, gente. Eu tenho que sentir no meu coração que merece um 5 e favorito. Se eu não sentir que esse livro foi, aí eu não dou a nota, só porque, nossa, é um livro muito bom e tá na hype, tá? Esse livro é um livro diferente, a narrativa é diferente, a história é diferente, o clima é diferente, ele é melancólico, triste. Ele se passa no Brasil, mas a gente não sabe o lugar, não sabe a data. Mais ou menos estima-se que é 1940, 1950, não sei, é antigamente, onde as mulheres não tinham muito direito de nada, sabe? E aí a gente entende também que é uma cidadezinha do interior. E aqui a gente tem 3 personagens. A gente tem um casal e a gente tem uma prostituta que quer o marido da mulher. Ela invocou que quer ele. Mas não é bem assim, ai, ela é uma prostituta. Aí a gente começa a ver o passado dela, conta um pouquinho da história dela, como que foi, como que ela começou nessa vida, o porquê ela age da forma que ela age. A gente conhece também o passado do Venâncio e da Dalva, que é o casal aqui. Aconteceu uma tragédia com os dois, e aí a gente vai ver tudo que acontece depois dessa tragédia, como cada um age, o jeito que ficou o casamento deles, e é muito interessante. No final tem um plot twist bem legal também, então assim, vai na hype, é muito bom realmente. Eu só não dei 5 estrelas, mas vale a leitura e é um livro muito diferente. Eu já coloquei o próximo livro dela, Véspera, no carrinho, porque eu achei interessante, gostei de conhecer, ainda mais que a literatura nacional, né, então vamos dar um certo valor. Aí eu li mais um livro que tá meio... não é tão hype assim, mas estão falando, tá? Que é o Piranesi. Eu dei nota 4 pra esse livro. É um livro que eu comecei sem entender absolutamente nada. A gente tem o Piranesi, que tá dentro de uma casa, de um lugar que tem milhões de andares e salões e tal, e ele conversa com as estátuas, com tudo que tá lá dentro, ele tem um diário, ele tá tentando entender mais ou menos o que acontece ali, mas ele tá feliz ali. E aí tem o outro, que é um outro personagem que vem toda terça e sexta conversar com ele, os avanços dele meio cientista, assim, e tal. Só que tem alguma coisa errada, ele começa a achar uns bilhetes, começa a encontrar outras pessoas, e é muito doido. Esse livro é uma metáfora, tá? Eu não sei se eu entendi
Gostei do livro por ser tão diferenciado e me deixar tão curiosa para saber o que estava acontecendo. No fim, eu não sei se eu entendi o que estava acontecendo, mas achei uma leitura legal de se fazer, interessante, curiosa, diferente, então ganhou pontos por isso, tá? Mas não era exatamente o que eu estava esperando. Esperava, assim, uma grande explicação. Qual é o meu problema? Eu não me importo com livros confusos, com livros muito doidos, mas eu quero que no final explique isso, isso e isso aconteceu por conta disso, sabe? Eu quero a explicação da doideira. Então eu fico meio assim quando eu não obtenho essa explicação. E essa capa ficou toda suja de base. Enfim, uma hype, tá? Esse aqui eu dei 4,5 também. Também não senti que foi 5. Eu que nunca conheci os homens, marquei bastante coisa. Esse livro também é uma doideira que não tem explicação. São 40 mulheres debaixo de um porão, presas numa cela. Os guardas não conversam com elas, elas não podem se tocar, eles entregam alguns mantimentos para elas cozinharem. E é tudo muito precário, assim, elas não sabem porque elas estão ali há muitos anos. Tem uma única pessoa que é mais jovem ali, que chegou ali criança, então pra ela ali é meio que normal, só que ela começa a se questionar o porquê. E elas começam a agir um pouquinho diferente, até que um dia simplesmente soa um alarme, a chave está na cela e os guardas vão embora, simplesmente vão embora. Ela pega, gira a chave e elas estão soltas e elas saem pro mundo. E aí a liberdade, estão libertas, mas o que realmente é liberdade? Esse livro questiona isso, porque não tem ninguém, elas estão procurando alguém e aí não tem ninguém, os anos vão passando e as pessoas vão morrendo. Ah, gente, é triste, sabe, de ver essa protagonista aqui perdendo as pessoas. E o livro é basicamente isso, tá? Não tem explicação do porquê, onde elas estão, ou porquê que aconteceu isso. Não espere, tá? Mas mesmo assim, a experiência de leitura é uma experiência muito legal. Eu gostei bastante. Esse livro não tem capítulos, ele vai seguindo e você tem que ir seguindo no rumo. Vamos lá para o próximo. Esse daqui eu dei nota 4. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Eu achei que ia achar chato, mas gostei, que é o Missão Romance. É o segundo livro do Clube dos Livros dos Homens. Eu já li o primeiro, gostei, mas eu gostei mais desse. Esse daqui é com a irmã da personagem principal do outro e o amigo do cara. Eles têm um clube, né, de livro dos homens, onde eles leem romances para tentar melhorar a vida pessoal deles. E aqui a gente tem um dono de uma boate, um empresário, que ele é até meio romântico. Na verdade, foi ele que fundou o Clube do Livro dos Homens. E ele quer namorar e tal, só que nunca dá certo. Então ele é meio que mulherengo porque não dá certo com ninguém. E aí ele leva pra jantar a menina que ele quer namorar num restaurante muito chique, onde o chefe é um apresentador de um programa, de um reality show de culinária. E aí a confeiteira é a Liv, que é a irmã da outra personagem, né? E aí ele pede um cupcake de $1.000 pra impressionar. Ela vai lá, leva e tal, e acaba caindo no colo da menina o cupcake. Enfim, e aí ele lembra da Liv, de já ter visto ela na casa do Grant, acho que é Grant, não lembro. E aí eles começam a conversar e tal, e ela acaba perdendo o emprego. Só que esse chefe dela, ele é muito abusivo. Ele pega a receita das outras pessoas, ele na frente das pessoas é um, por trás com os funcionários é outro. Ela acaba vendo ele assediando uma funcionária, e ela conversa com a funcionária não dá bola, não quer que mexa nesse assunto. E ela está muito revoltada, e ela quer fazer ele pagar pelos crimes, porque ela sabe que tem mais gente que já sofreu e está sofrendo nas mãos dele. Então, os dois aí se juntam pra tentar acabar com esse cara. E eles acabam se conhecendo melhor, né? Que é muito legal. Ela mora meio que uma fazenda, então tem um galo ali muito engraçado. Gente, eu ri bastante desse livro e eu acabei gostando bastante. É um clichê, mas é um clichê bem agradável, então eu recomendo pra vocês, tá? Tá acabando, gente, tá acabando. Próximo livro eu dei 3 estrelas. Esse foi o livro de discussão da leitura coletiva do Justi Clube deste mês de fevereiro, que foi A Chama de Ember. Esse livro tá meio encalhadinho aqui. Nunca dei muita bola pra ele, resolvi colocar no clube e aí a gente leu. A Chama de Ember é um livro que eu recomendaria pra quem tá começando a ler fantasia, tá? Pra quem gosta daqueles filmes de bruxas de sessão da tarde. Pra quem lê pouco ou quem tá começando a ler, eu acho que é um livro muito bom e ele é mais jovem. Aqui a gente tem a Ember, que é uma bruxa, ela vai crescendo e tendo mais poderes e tal, ela mora com uma senhora ali. E a gente tem um Jack, que ele é um lanterna, ele é meio que um guardião entre os dois mundos, o outro mundo e o nosso mundo, e ele fica na encruzilhada. Se alguém passar por ali, ele devolve a pessoa, e aí ele tá cuidando dela. Só que
eles são meio contra bruxas, não era pra ele estar protegendo ela. E ele gosta muito dela, então ele tá protegendo ela. Mas ela quer ir para outro mundo conhecer. E ela acaba encontrando um vampiro que leva ela para outro mundo. E aí o Jack tem que ir atrás dela nesse mundo. E eu achava que ia ser um livro mais dark, de bruxaria e tal, mas não, é meio que a jornada de um atrás do outro, ela conhecendo pessoas, viajando de nave, de navio, de submarino, umas coisas muito doidas. Então é mais ou menos isso. Não é um livro ruim, mas também não é uma grande fantasia, tá? Eu acho que se você tem aí, vale a pena você dar uma chance, ou de repente pegar no Kindle, mas não espere uma coisa muito grandiosa, tá? O próximo livro eu dei nota 3, porque eu já li muitos livros de drama melhores, então eu achei que 3 era uma nota legal para esse daqui, que é a Caderneta de Endereço Vermelho. Eu marquei bastante coisa legal. Esse aqui é um dos livros que eu falei que volta no passado, tá? A personagem tem um caderninho que ela ganhou do pai dela antes dele morrer, vermelho, de veludo e tal, e ela vai anotando as pessoas que ela conhece, o endereço, é meio que uma caderneta mesmo. E aí aqui no livro a gente vai vendo como que ela conheceu cada pessoa e a trajetória de vida dela, então vai sendo contado desta forma, ó. Aí a caderneta de endereço vermelho é o nome da pessoa, Elmi e Eric e tal. E aí, quando a pessoa morre, ela risca e tá escrito do lado morto, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber ali, ó, morto. Então, quando você começa a ler, você já sabe que aquela pessoa morreu. Então, na hora que de fato a pessoa morreu, você não vai sentir muito pela pessoa, porque você já sabe que morreu. Um dos defeitos deste livro, tá? Mas é um livro legal, é um livro de drama. Ela passou por muita coisa, agora ela já tá com 90 e poucos anos, tá? À beira da morte. Ela não teve filho, ela só tem uma sobrinha neta que ela se comunica e é muito apegada a ela, e ela tá escrevendo tudo pra ela poder ler. E ela teve um grande amor também no passado, e aí eles acabaram se separando. É aquela coisa, né? Sofreu bastante, coitada. Passou por muita coisa. E aí a gente vai ver no presente. Eu tô com o futuro na cabeça, no presente, o que acontece na vida dela. E a gente fica vendo o que aconteceu no passado, as pessoas que ela conheceu, os lugares que ela visitou. Ela foi uma manequim viva, ela era muito bonita. Enfim, é basicamente isso, tá? Matei minha curiosidade desse livro agora. Eu queria muito ler. Valeu a pena a experiência, sempre vale a pena, a não ser que seja um livro muito ruim, né? 3 estrelas não é uma nota ruim, é um livro bom, só que faltou mais pra ele ser muito bom, né? Ô, 5 estrelas do mês. Meu Deus do céu, que livro, gente. 5 estrelas favorito, Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Não lançou ainda. Eu acho que lança 16 de março. Pode ser que esse vídeo esteja indo ao ar pertinho do lançamento. Eu não sei, recebi a ARC. Que sofrimento. Gente, eu vou fazer uma resenha desse livro, porque é impossível, eu tenho que falar mais dele. Mas é um livro muito bom. É aquele tipo de livro da Christine Hanna. Ela meio que divide as histórias dela. Um pouco são contemporâneas e um pouco são romances históricos de algum acontecimento do passado que ela repagina ali, escreve a história dela. Esse daqui é sobre a seca dos anos 30 nos Estados Unidos, no Texas. Aconteceu uma seca horrível, e aí tava tendo tempestade de poeira, as pessoas tiveram que abandonar as plantações, os agricultores tiveram que encontrar outra vida, e aí eles meio que foi prometido para eles uma vida melhor, e no fim chegou lá, era horrível, muita gente para trabalhar, pouco dinheiro, pouca oportunidade, então assim, sofrido, tá? A nossa personagem aqui é uma personagem maravilhosa, e se eu pudesse definir esse livro com uma só palavra, seria resiliência, porque essa mulher, o que essa mulher passou, gente, desde o começo, ela sofreu com os pais, já começa com os pais, e ela tinha 25 anos, ela teve uma febre reumática, e aí os pais colocaram empecilhos na vida dela só por conta dessa doença que ela teve, mas ela tá super bem agora. Chamavam ela de feia, as outras irmãs casavam, ela não podia fazer nada, até que ela pegou um dia, fugiu, foi dançar, encontrou um rapaz, acabou dormindo com ele e acabou ficando grávida. E aí ela é despejada de casa, jogada nessa outra família. E aí que começa a vida dela. Não vou contar mais pra vocês, acho que vou falar mais um pouquinho na resenha, então vocês assistam a resenha, tá? Se for ao ar antes, eu vou deixar linkado aqui, mas se não, vocês assistam, mas saibam que vocês têm que comprar esse livro, vocês precisam desse livro na vida de vocês, tá? Pelo amor de Deus, e compre com o meu link, tá? A leitura do mês, terminei um dia, no último dia do mês mesmo, tá? Dei a nota 3, que foi Gritos no Silêncio, dessa autora Angela Marsons, que eu nunca tinha lido nada. Ela é uma autora de thriller muito parecida com Robert Brindza e Karin Slaughter, mas acho que mais com Robert Brindza, porque tem uma detetive aqui,
E me lembrou muito a Erika Foster, essa detetive que é a Teresa. Teresa? Não. É a Kim. Teresa é uma das mulheres que morreu. É a Kim e ela tem trauma do passado também, assim como a Erika Foster. Ela é toda durona, ela mora sozinha, ela não tem família. Ela tem os funcionários dela ali, né? Porque ela é uma inspetora, chefe, aquelas coisas, né? Que a outra também é. Que gostam muito dela, apesar de ela ser meio turrona, assim. E aqui ela vai descobrir algo que aconteceu num orfanato há 10 anos atrás. E começam a aparecer corpos e desenterram corpos e pessoas estão morrendo no presente, alguém tá indo atrás delas. Enfim, é um livro bem legal. Eu só não dei nota maior, porque eu já li livros assim que algo aconteceu no passado está assombrando as pessoas no presente, sabe? É meio que um clichê. Mas foi muito bem desenvolvido. Eu gostei da escrita dessa autora e já coloquei outros livros dela nos desejados por conta disso, viu? Gostei e recomendo pra vocês. Gente, é isso, já falei demais, tô até cansada, tô com calor, porque ainda tá fazendo muito calor aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero que vocês me contem se vocês tiveram algum favorito esse mês, ou se não foi favorito, qual foi a sua melhor leitura de fevereiro, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até mais!